Então, bom dia a todos, Hare Krishna, muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês que estão nos acompanhando, nós começamos um programa hoje muito especial, feito diretamente para vocês. A gente está começando a cantar já para 3 da manhã. Hoje éramos 12, não é? Cantando japa. Para mim foi uma experiência muito legal. Então, vocês que são almas muito determinadas. Então, 3 horas da manhã, encontro no Zoom, né? Depois, qualquer coisa, a gente pode oferecer mais informações. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Mais forte. Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajanaranjanam Yashodanandana Vrajanaranjanam Yashodanandana Vrajanaranjanam Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no canto 8 do capítulo 5, intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. Hoje é o verso número 6, não é isso? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu vou ler o verso sozinho. Tasyanubhava kathito gunascha paramodaya Omam renum savinmame yo Vishnu varnayed gunam. Então, Tássia, da Suprema Personalidade de Deus, que aparece como Vaikunta. Anubhavaha, atividades grandiosas. Katitaha, foram explicadas. Gunaha, qualidades transcendentais. Cha, também. Parama Udayaha, grandemente gloriosas. Bhomam, terrestres. Renum, partículas. Saha, alguém. Vinmame, pode contar. Yaha, tal pessoa. Vishnu, do Senhor Vishnu. Varnayet, pode contar. Gunam, qualidades transcendentais. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Embora as atividades grandiosas e as qualidades transcendentais das várias encarnações da Suprema Personalidade de Deus sejam maravilhosamente descritas, às vezes somos incapazes de compreendê-las. Entretanto, para o Senhor Vishnu tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos existentes no universo, então poderia contar as qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Mas acontece que ninguém pode contar os átomos do universo e tampouco podem alguém contar as qualidades transcendentais do Senhor. Significado. As gloriosas atividades do Senhor, aludidas no presente contexto, ocorreram depois que seus guarda-costas pessoais, Jaya e Vijaya, tornaram-se daityas para cumprirem a maldição que receberam dos grandes sábios Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara e Sanandana. Jaya, como Hiranyaksha, teve que lutar com Varahadeva, e este mesmo Varahadeva é mencionado em relação ao milênio de Raivata. A luta, entretanto, ocorreu durante o reinado do primeiro humano, Swayambhuva. Portanto, de acordo com algumas autoridades, existem 2 Varahas. Todavia, de acordo com outras, Varaha apareceu durante o regime de Swayambhuva Manu e permaneceu na água até o reinado de Raivata Manu. Talvez se duvide de que isso seja possível, mas a resposta é que, para a Suprema Personalidade de Deus, tudo é possível. Se alguém pudesse contar os átomos do universo, poderia também contar as qualidades do Senhor Vishnu. Porém, é impossível que alguém conte os átomos do universo e, desse modo semelhante, ninguém pode contar as qualidades transcendentais do Senhor. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale. Desculpem. Swayamrupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então,
aqui nesse verso está se falando acerca das qualidades transcendentais, das várias encarnações, e que elas são, na verdade, incapazes de serem compreendidas. Então, mesmo que alguém pudesse contar todos os átomos do universo, talvez não fosse capaz de contar a quantidade de qualidades da Suprema Personalidade de Deus. Então, a Suprema Personalidade de Deus é a fonte, né, de tudo. Algumas pessoas, algumas tradições falam de que a verdade absoluta ela é carente de todas as... Não é carente, ela não possui nenhuma característica, não possui nenhuma qualidade. É uma consciência apenas, uma consciência pura. Né? Outras tradições falam de que o absoluto é um vazio. Existem tantas ideias, né? Mas, em geral, devido à ideia antropomórfica, né? Porque estamos dentro desse corpo, então nós tendemos a compreender o que está fora a partir das experiências que a gente tem com o corpo. Então, nós tendemos a querer compreender Deus, sua forma, suas qualidades, a partir das experiências que a gente tem dentro desse corpo material. Então, quando alguém fala que Deus pode ter uma forma, então automaticamente eles analisam essa afirmação com a experiência de sua forma material. Então isso chama-se antropomorfismo. Né? É sempre analisar tudo a partir de sua própria experiência limitada com o seu corpo e com a sua existência. Então a gente sempre, né, quando ouve dos passatempos de Krishna, que Krishna tem 16.108 esposas, a pessoa pensa, não, isso não é possível. Nesse mundo, isso não é possível. Claro que não é possível. Né? Então a ideia que as pessoas têm é que se Deus tivesse uma forma, ele seria limitado. Então, sempre essas pessoas querem tornar Deus um zero. Já ouviram falar isso? Que Deus é um zero. Zero significa infinito. Mas zero não é infinito. Zero simplesmente é zero. Infinito significa tudo e não nada. Então a ideia de que se Deus fosse alguma coisa, ele não seria infinito. Claro, se ele fosse uma coisa, ele seria finito, mas ele não é uma coisa. Ele é tudo. Então por isso que ele é infinito. Então esse conceito se desenvolve em virtude da experiência limitada que nós temos com uma forma, com uma personalidade, com algumas características. Mas a verdade absoluta, né, como o Vedanta Sutra explica, que ele é a fonte original, ou a causa original de todas as causas. Então, se ele é a causa primeira, né, então a causa, ela é o princípio de todos os efeitos. Então, tudo que nós vemos na existência é um efeito da causa original. Então, nós podemos entender a causa original por contemplar o efeito, os efeitos. Assim como, por exemplo, um acidente de trânsito. Né? Então, os policiais, né, os agentes, eles chegam e vão começar a observar os efeitos
da colisão. A distância entre os carros, a condição dos carros, a marca dos pneus no chão, tudo. Então, tudo aquilo é efeito do acidente. Então, por observar os efeitos, eles vão tentar compreender a causa original daqueles efeitos. O que aconteceu para a colisão proporcionar todos aqueles efeitos. Então, da mesma forma, contemplando os efeitos que são esse mundo material, a nossa própria existência e tudo mais, os sentimentos, tudo. Tudo isso é efeito da causa suprema, então a gente entende que a causa original deve possuir tudo que se apresenta nos efeitos, porque senão, como essas coisas poderiam surgir? Então, como poderia existir relacionamentos, personalidade, sentimentos? Como poderia existir tudo isso se não existisse na pessoa suprema? Uma vez que a pessoa suprema é tudo. Então, por isso que o verso explica que as qualidades de Deus são infinitas. Porque tudo emana dele. Então, por mais que a gente tente contar, isso é impossível. Então, existem qualidades que até nós mesmos desconhecemos. Então, aqui se fala dessa pessoa suprema. E por isso que também é explicado que a pessoa suprema, ela é todo atrativa. Por que a personalidade de Deus é todo atrativa? Porque Ele é o detentor de todas as qualidades, de todas as virtudes. O fato de desconhecermos a personalidade de Deus, nós não nos sentimos atraídos por essa pessoa suprema. Mas à medida em que a gente vai apreendendo as qualidades da pessoa suprema, então, concomitantemente, nós vamos também desenvolvendo atração por essa pessoa. E aqui também Prabhupada explica no significado, que essas atividades que são aludidas no contexto aqui, está se falando dos manos e também de uma manifestação divina, um avatar chamado Vaikunta. Então aqui vai falar que Vaikunta, esse avatar criou um planeta. E então, Prabhupada está explicando que o contexto aqui ocorreram depois de um incidente muito conhecido, que é o momento em que os 4 Kumaras, Sanatana, Sanatana, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara e Sanandana, eles são sábios que assumiram, não é que assumiram, eles desejaram permanecer no corpo de crianças. Então, o corpo deles não cresceram, os corpos deles não cresceram. Eles ficaram como crianças e andavam nus. Mas eram sábios muito poderosos, são filhos do Senhor Brahma. Então, eles tinham o poder místico e podiam viajar para onde eles desejassem. Então, eles resolveram fazer uma visita ao Senhor Vishnu. Então, eles foram até o planeta do Senhor Vishnu e lá tinham muitos portões até chegar aonde o Senhor Vishnu estava, nos aposentos. E um dos portões eles encontraram 2 porteiros, chamados Jaya e Vijaya. Então, quando eles viram aquelas crianças querendo entrar, eles proibiram a entrada dos 4 Kumaras. Então, os 4 Kumaras,
eles não aceitaram aquela postura, porque eles entendiam que nenhuma pessoa maldosa poderia se aproximar do planeta Vaikunta. Isso não era possível. Porque os planetas Vaikuntas, só personalidades muito elevadas. Então, os 4 Kumaras consideraram que eles eram impostores. E eles não aceitaram a proibição dos porteiros de entrar no palácio do Senhor Vishnu. Então, eles ficaram muito irados. E nesse momento, o Senhor Vishnu entendeu tudo e se aproximou do evento, né? E ali pacificou todo mundo. Mas, antes disso, né, na verdade, os Kumaras amaldiçoaram os 2 porteiros. E foi isso, né? Amaldiçoaram. Não, mas isso aí foi depois, foi uma opção. Aí o Senhor Vishnu apareceu e como tentou apaziguar toda a situação, mas eles já tinham amaldiçoado, né? Então o Senhor Vishnu ofereceu 2 opções, que eles podiam nascer 3 vezes como asuras ou 7 vezes como devotos. Então Jaya Vijaya decidiu que preferia nascer como asura, porque aí eles só viriam 3 vezes, né? 7 já era demais. Então, e eles pediram uma bênção, né? A bênção de que eles nunca esquecessem Vishnu. Por isso que quando eles nasceram, eles tiveram 3 nascimentos, né? O primeiro foi Hiranyaksha e Hiranyakashipu, depois foi Ravana e Kumbhakarna, Shishupala e Jarasandha. Exatamente, você está muito preparado. Então, eles não esqueciam Krishna em nenhum momento, né? Devido à inimizade deles. Mas, na verdade, eles eram devotos. Então, a ideia toda era que Krishna queria desfrutar um pouquinho, queria uma brigazinha. Então, ele não briga com qualquer um, né? Quem é que vai brigar com Deus, né? Mas, assim, os devotos, eles aceitam essa posição só para dar prazer a Krishna. Porque, de vez em quando, acho que ele fica meio... Não sei se ele fica assim, sentindo um pouco de monotonia, porque Krishna tem muitas atividades, mas ele também, como muitas pessoas, gosta de brigar, né? Brigar numa boa, não brigar assim... Se ele tem todas as qualidades, né? Ele também tem, né? Assim, a tendência, né? Ou assim, o desejo, o gosto por uma luta. Porque tem pessoas que desfrutam disso, né? Pessoas que gostam de jiu-jitsu, karatê, tudo isso. O pessoal gosta de lutar. Mas não é aquela luta por vingança, por ódio. É curtição mesmo. Tem muita gente que vai para as academias só para curtir mesmo. Brincar com os amigos e luta, depois sua, aquela coisa. Né? E aí, Krishna vai fazer isso com quem? Tem que ter alguém para poder, assim como Krishna também brinca com as golpes, Krishna também brinca com seus pais, ele também tem os seus amigos. Né? E Krishna gosta, ele se diverte jogando bola, nadando e brigando. Né? Inclusive Mãe Yashoda, quando Krishna ia pela floresta, então às vezes Mãe Yashoda, antes, né, ao dar o banho em Krishna, via os arranhões no corpo de Krishna e tudo. E ela falava para Balarama, Balarama, veja, Krishna volta todo arranhado, tem que parar com essas brigas e tudo. Mas na verdade foi por outro motivo, né, esses arranhões. Mas ela falava, ela não sabia do que se tratava, né, das aventuras de Krishna à noite com as suas amigas. Então, ela falava que os meninos ficavam machucando Krishna e ela não gostava. E ficava falando de tudo isso. Mas Krishna brincava realmente de brigar,
né? Das brincadeiras, e quando um perdia, subia nas costas. Então é isso mesmo, o que é que a gente vai fazer na eternidade? Né? Vamos brincar, né? E Krishna está esperando a gente para inventar alguma brincadeira. Não é? Então Jaya Vijaya, eles se disponibilizaram, na verdade, para comprazer Krishna com algumas lutas. Então eles vieram várias vezes. Então a gente tem acesso hoje aos passatempos de Krishna, né, como o Sr. Nrsimha, né, passatempo de Krishna como o Sr. Rama, né, que matou Ravana e Kumbhakarna. A gente está lendo esse passatempo, né? Então sempre tem que ter o vilão, a história, né? Sempre tem assim, o vilão, aí no caso era Ravana e Kumbhakarna. E Shishupala, Dantavraka, Shishupala, meu Deus do céu, protagonizou muitas lutas com Krishna. Toda a história, ele era muito poderoso. Né? Então o Senhor Varaha, que é uma outra manifestação, o Avatar, matou Hiranyaksha, né? Que está explicando. E Prabhupada está colocando o contexto, né? Que todos esses eventos, eles aconteceram depois de Jaya Vijaya nascerem, né? de Diti. Né? Você conhece a história do... Não? Diti é a esposa de Kashyapa Muni. Não é Aditi? Não, Aditi é dos semideuses. Então ela era esposa, né, de Kashyapa Muni. E em dado momento, assim, na verdade, num momento muito inauspicioso, que era mais ou menos 6 horas, 18 horas, que é quando o Sr. Shiva começa a passear com os Buddhas, os fantasmas. Então ela ficou tomada por um desejo luxurioso muito grande. E ela pediu ao esposo que queria ter uma relação com ele. Ela tinha inveja de sua irmã, né, Aditi, que ela tinha vários filhos e ela não tinha, então ela queria ter filhos. E então o Kashyapa Muni falou, não se preocupe, no momento certo, agora não é adequado por conta de que o Sr. Shiva está passeando com seus companheiros Buddhas e isso é uma ofensa. Mas ela não arredou o pé. Né? E, assim, seduziu, de certa forma, seu esposo, e eles tiveram relação nesse momento. Então, né, nasceu no ventre dela, né, esses gêmeos, Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Imagine, logo 2 assim. Né? E ela soube, né, porque depois ele mesmo falou para ela que devido a essa ofensa, ela ia ter 2 filhos que iam ser demônios e iam causar muitos problemas na humanidade. Então ela ficou segurando a gravidez por 100 anos, ou 100 dias. Ela ficou segurando a gravidez porque não queria. Mas chegou um momento que não podia mais sustentar, né? Então eles nasceram e muitos sinais inauspiciosos foram vistos, né? Muitas pessoas ficaram temerosas só com os efeitos causados na natureza, na forma de tempestades, escuridão, muitas coisas. Então eles 2, né? Então o primeiro, eu não sei quem era mais velho, eu acho que Hiranyaksha era o mais velho. E ele foi morto, porque ele começou a acumular muito ouro, não era isso? A história é essa. Inclusive, é dito que ele foi acumulando. É isso mesmo, né?
E a terra, ele concentrou tanto ouro num lugar só, que a terra ela saiu do eixo e ela caiu no oceano Garbhodak. Existe um oceano na base do universo, né? De cada universo. Então, o planeta Terra ficou imerso nesse oceano. Então, o Senhor Vishnu precisou resgatar a Terra. Então, ele assumiu uma forma apropriada para poder, né, levantar o planeta Terra. Assim como tem essas escavadeiras, né, que tem... Como é que fala nesses supermercados? Tem aqueles tratorzinhos pequenininhos, né? Que pega tem duas pontas assim, ele coloca dentro dos pallets e levanta assim. Então o Senhor Vishnu pensou, que forma eu vou assumir para levantar o planeta Terra? Qual é o animal que tem assim uma fisionomia, né? Uma estrutura apropriada para alguém levantar? Então ele assumiu a forma então de Varaha, que é um javali que tem um chifre assim, uma coisa. Então ele veio tirar a terra e quando Hiranyaksha viu aquela forma, então saiu atrás para lutar, né? Então houve uma luta muito grande e aí o Senhor Varaha mata esse demônio Hiranyaksha e leva a Terra para a órbita normal. Mas o irmão dele, Hiranyakashipu, né? Hiranyakashipu você já ouviu falar bastante, né? Ele é famoso, né? Então Hiranyakashipu não tolerou ver seu irmão morto, né? Então resolveu se vingar do Senhor Vishnu. Aí ele foi fazer austeridades e tudo, né? Toda essa história que a gente já conhece, para se vingar a morte do seu irmão. Então é isso, Prabhupada está contando esse contexto, toda essa situação, para dizer que tudo isso aconteceu depois do aparecimento, né, de Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Não, né? A todo mundo. Então, gente, muito obrigado então pela presença de todos vocês. Porque quando a gente está ampliando não aparece as perguntas. Não tem nenhuma pergunta. Então, um bom dia a todos e Hare Krishna.